A mensagem que eu gostaria de compartilhar com você esta noite e que Deus colocou em meu coração para o primeiro culto do ano, nosso primeiro culto, é sobre a simplicidade do Evangelho. Muitas vezes as pessoas sequer pensam o que é o Evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é aquilo que nos traz ao conhecimento da verdade. E a verdade, ela é o próprio Cristo, o próprio Deus. Por isso, Jesus, certa vez, disse aos seus discípulos que viviam com ele, dizendo: vocês que andam comigo, vós estáis limpos, vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado, pelos ensinamentos de Jesus. Aqueles homens agora estavam limpos, não no físico, não porque haviam tomado um banho em águas, mas aqueles homens agora estavam limpos da impureza da carne, do pecado. Porque a verdade, ela nos liberta de certas coisas. A verdade, ela nos liberta da mentira. Quantas vezes em nossas vidas, antes de conhecer a Jesus, e às vezes conhecendo a Jesus, vivíamos certas mentiras, certos enganos, que até descobri-lo que aquilo era falso, nós achávamos que era certo. Mas quando a verdade veio a nós, quando a verdade se desvendou a nós, ela trouxe um discernimento, ela trouxe uma nova visão de que aquelas coisas que eu vivia, ou aquele modo de viver que eu praticava, não era correto, não era certo. E mediante esta verdade, eu decidi seguir então o caminho correto, o caminho da luz, o caminho da palavra de Deus. Aqui nós encontramos uma ocasião em que Jesus, ele está ensinando, mediante uma pergunta que lhe fora feita: qual era o maior mandamento de todos? E Jesus responde com toda clareza que o maior mandamento de todos é amar o único e verdadeiro Deus. Porque ele disse na introdução da sua resposta: ouve, ó Israel, porque há um só Deus. E esse Deus, ele deve ser amado. E de que forma como esse Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ele deve ser amado? Jesus responde: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Olha, irmãos, você se lembra quando você certa vez se apaixonou em sua vida? Aqui estou vendo, tem alguns jovens que ainda não sabem o que é isso. Mas muitos de nós sabemos o que é isso. Muitos de nós tivemos alguma paixão na nossa vida. E você sabe como aquilo toma conta de nós. Como aquilo nos envolve. Que às vezes naquele primeiro amor, você quer estar o tempo inteiro com aquela pessoa. E se ela mora em outra cidade, você gasta uma fortuna em telefone. Porque você não espera mandar a carta, né? Até mandar carta pelo correio e receber a resposta, não. Você vai lá, recebe seu salário, compra aquele tanto de cartão, compra aquele negócio e é telefone. Hoje é mais fácil, né? Hoje tem mensagem, hoje tem Wi-Fi. Né? Você troca. E quando não tinha? Antes ainda do telefone, como é que era?
cartas. Na minha época, já era o telefone, o SMS ainda estava vindo o SMS. Mas até então era só telefone. Aí você gastava aquela fortuna com o telefone. Porque você queria estar em contato todo o tempo, todo momento, mesmo que longe, ouvindo a voz daquela pessoa, conversando com ela de alguma forma. O primeiro mandamento, Jesus está nos ensinando que Deus ele deve ser amado. E amado de todo o teu coração. Com tudo aquilo que você é, você deve amar ao teu Deus. Assim como naquele amor, naquele primeiro amor, naquela paixão que um dia você teve e que queria estar a todo momento perto, ouvindo de algum jeito. Assim deve ser o nosso amor por Deus. E você percebe que muitas vezes as pessoas nunca amaram a Deus dessa forma. Sabe o que é o melhor, igreja? Para falar com Deus, você não precisa comprar cartão telefônico. Para falar com Deus, você não precisa gastar uma fortuna comprando cartões. Para falar com Deus, basta apenas fazer como Jesus nos ensinou. Entrar no seu quarto, fechar a porta, dobrar os seus joelhos e falar com o Pai. E Jesus disse, e aquele que te vê em oculto, ele te vê, ele está ali contigo, ele ouvirá a tua oração, ele vai estar pronto para te responder. Mas quando você aprendê-lo a amar de todo o teu coração. Diz mais a respeito desse amor que eu e você devemos ter e aprender a viver para com o nosso Deus. Amá-lo de todo o coração. Também amá-lo de toda a nossa alma. Com tudo aquilo que você é. Ora, irmãos, você já ouviu falar que o amor, ele muito se assemelha com o ódio? Que ele é um sentimento que de um momento para o outro, a pessoa que ama também começa a odiar. E quando você ama, você faz tudo para o bem da outra pessoa. E quando esse amor se torna em ódio, você faz tudo para o mal daquela pessoa. Quero vê-la na lama, quero vê-la na sarjeta, quero vê-la na ruína, será infeliz, não vai dar certo na vida. Você já ouviu algumas palavras assim? Você já ouviu algumas músicas assim? Amar a Deus, igreja, de toda a nossa alma, significa amar a Deus com tudo o que você é. Com tudo o que você entende. Com tudo o que você pode fazer para amar aquele que te ama. E esse Deus chamou de uma forma tal, ao ponto tal, dele enviar o seu Filho Jesus a essa terra. E o interessante é que a palavra de Deus diz que quando Deus nos amou, nós odiávamos a Deus. A palavra de Deus diz que eu e você estávamos mortos em nossas ofensas e pecados,
para com Deus. Que eu e você não conhecíamos a Deus antes, nós o desconhecíamos. Mas Deus provou o seu amor naquela cruz em que Ele enviou o seu Filho Jesus. Aquele que estava com Deus por toda a eternidade. O apóstolo João, no Evangelho de São João, ele diz nos versos 1 e 2 do capítulo 1, nos versos 2 e 3, que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Está falando a respeito de Jesus na eternidade com o Pai. Antes de todas as coisas viesse a existência, Jesus já existia. E que num certo momento da eternidade, Jesus aceitou vir a essa terra. Jesus, que é da mesma essência do Pai, cheio de glória, poder e majestade. Diz a palavra de Deus no Evangelho, Paulo dizendo que ele se humilhou e tomando a forma de servo, se fez escravo. Jesus veio a este mundo, mesmo sendo filho de Deus, não para ser servido. Jesus veio a este mundo para servir e dar a sua vida em prol da humanidade. Jesus veio a este mundo a cumprir aquilo que agradava a Deus, para que o preço da dívida que era contrária contra nós, que o autor de Hebreus diz, não sei se você sabe disso. A palavra de Deus diz que eu e você estávamos mortos em ofensas e pecados. E para que eu e você viéssemos à vida, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Para que o meu e o teu pecado, que nos leva à morte, porque o salário do pecado é a morte, para que o meu e o teu pecado pudesse ser perdoado, era necessário que houvesse derramamento de sangue. Mas o meu sangue não tem a condição de pagar o preço pelos meus pecados. O meu próprio sangue, eu vertendo o meu sangue, eu derramando o meu sangue para pagar os meus pecados, o meu sangue não pode aplacar a ira de Deus sobre o pecado através do meu sangue. Era necessário, irmãos, que viesse a cruz, a uma morte de cruz, alguém que fosse digno de tal altura, de morrer pelos nossos pecados. Porque no Antigo Testamento, no templo, e antes disso no tabernáculo, quando o povo de Deus pecava, era necessário que se oferecesse um animal em holocausto, em sacrifício, para que o pecado daquele homem pudesse ser perdoado através do derramamento de sangue daquele cordeiro. E o ritual consistia em que a pessoa que ia ao templo ou ao tabernáculo, que era a casa de Deus, para oferecer um sacrifício pelo seu pecado, ele impunha suas mãos sobre o animal, confessava os seus pecados sobre o animal, simbolizando que havia uma transferência do pecado do homem para aquele animal. E já que o pecado estava naquele animal, que o salário do pecado é a morte, tanto espiritual quanto física, aquele animal deveria morrer. E o sangue daquele animal era levado pelo sumo sacerdote ao santo lugar onde era oferecido a Deus, simbolizando que Deus aceitava aquele sangue como preço pelo pecado daquela pessoa. Por isso João Batista, quando vê Jesus pela primeira vez, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. João Batista chama Jesus de o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Porque João Batista sabia que aquele era o Filho de Deus prometido
pelos profetas, através das profecias desses homens de Deus, que já haviam profetizado que o Messias viria, que o Emanuel, o Deus conosco, andaria no meio do seu povo, sabia que aquele era o Cristo de Deus, e que o Cristo de Deus viria a este mundo para salvar o seu povo. Não como os homens, os judeus daqueles dias esperavam. Eles esperavam um Messias que viesse libertá-los da opressão do Império Romano. E por isso não reconheceram Jesus como Cristo, como Messias, o Machia, o ungido de Deus. Então a profecia se cumpre. Veio Jesus ao mundo. Jesus, o Filho de Deus, padeceu pelos nossos pecados. Antes de sua morte, na noite de sua morte, Jesus subiu ao Getsêmani a orar. E ali, enquanto orava, Jesus, sabendo do que lhe esperava, a palavra de Deus, os evangelhos relata que Jesus suou sangue. Tanto era a pressão que Jesus sabia que iria enfrentar, que o seu suor se tornam em gotas de sangue. Jesus sabia o que lhe esperava, porque foi para isso que ele veio ao mundo. Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E como o meu e o teu sangue, nem o sangue de animais, poderia pagar o preço pelos nossos pecados, Deus enviou o seu Filho, o Cordeiro, a este mundo, a morrer, a pagar um preço, a cédula de vida, uma promissória, que era contrária contra nós, uma promissória no nosso nome, que eu e você não tínhamos condição de pagar e que nenhum dinheiro deste mundo poderia pagar aquele preço. Apenas o sangue do Cordeiro de Deus. Por isso João Batista diz que ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Hoje de manhã nós estudamos o livro do Apocalipse, no capítulo 5, vai dizer muito a respeito do Cordeiro de Deus. Quando João, ele tem uma visão, e ele vê aquele que estava assentado sobre o trono, e que na sua destra havia um rolo, com 7 selos. E naquela visão do capítulo 5 do livro de Apocalipse, João começa a chorar, porque ele diz que não havia nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, alguém que fosse digno de abrir aquele livro e ler o que estava escrito naquele livro. Esse livro era tão importante que não havia nenhuma pessoa digna que pudesse olhar para aquele livro. Então, um anjo toca nele e diz: não chore, porque eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu. E quando João, o vidente do livro de Apocalipse, ele olha, em vez de ele ver o leão, ele vê um cordeiro, como que se tivesse sido morto. João, tendo essa visão nos céus, ele olha e vê o Cordeiro de Deus, aquele que foi morto e que ressuscitou. E então o Cordeiro de Deus vem e pega da mão do Pai o rolo, aquele que é digno, aquele que tem todo o poder, Jesus, nos céus e na terra. Agora ele toma aquele livro, com 7 selos. A palavra de Deus, irmãos, ela é tão tremenda e maravilhosa, porque o autor de Hebreus, no capítulo 5, versos 7 e 8, ele diz: o qual, falando a respeito de Jesus, o qual, nos dias de sua carne, enquanto ele vivia nessa terra, oferecendo com grande clamor e lágrima
orações e súplicas, a qual podia livrar a morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu por aquilo que padeceu. Irmãos, esse texto por muito tempo me intrigou. Porque Jesus, Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Filho de Deus, todo-poderoso como um Pai. Todo onisciente, sabe de todas as coisas. Jesus também é onipresente, estava em todo lugar. Jesus também era onipotente, tinha todo o poder nos céus e na terra. E eu sabendo que Jesus era todo onisciente, sabia de todas as coisas, isso me intrigava. Como então Jesus aprendeu alguma coisa? Se ele no céu era Deus e era onisciente, como ele aprendeu alguma coisa? Como poderia o Deus que se compartilhava da sua glória e da sua majestade com o seu Filho Jesus, da mesma essência do Pai, cheio de glória, de poder e majestade, onisciente, aquele que sabe de todas as coisas, como poderia aquele que sabe de todas as coisas aprender alguma coisa? Isso me intrigava muito. E no livro de Apocalipse, o texto que eu estava dizendo a vocês, o capítulo 5, vem a resposta. Era necessário que Jesus passasse por alguma coisa, para que então ele se tornasse digno, qualificado de assumir o trono de seu Pai. Você já viu em algumas histórias, em alguns filmes, quando o pai, em alguns filmes, é um rei, uma pessoa muito poderosa, e ela tem o seu filho, e para saber se o seu filho está pronto para assumir o lugar de seu pai, aquele pai manda aquele filho em uma viagem heróica. Em algumas epopeias vão falar de história de homens que enfrentaram grandes atos heróicos, para que se retornassem à casa de seu pai, com a condição, com a qualificação de assumir o reinado de seu pai. Muitas vezes, o que muitos empresários sábios fazem, é que eles não vão dando de mão beijada a herança para os seus filhos. Porque eles sabem que se der a herança que eles tanto lutaram e batalharam por conquistar, dar de mão beijada a seus filhos, eles não saberão como cuidar dessas coisas. É por isso que muitas vezes esses homens colocam os seus filhos para trabalhar como um empregado normal. Seria a mesma coisa que um dono de uma usina colocar o seu filho para cortar cana e ali trabalhar como um boia fria. Jesus, para que se encontrasse digno de assumir o lugar de seu pai, ele haveria de cumprir uma missão. E a sua missão seria morrer em lugar da criação. A sua missão seria morrer em meu e em teu lugar, mesmo eu e você nada tendo oferecido a Deus. Mesmo eu e você nos encontrando na condição de inimigos de Deus, mortos em nossas ofensas e em nossos pecados. É por isso que quando Jesus, naquela noite, sua sangue, ele diz: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas contudo, Senhor, seja feita a tua vontade. O que Jesus passou, irmãos, foi algo terrível. O que Jesus passou é algo que eu e você nós possamos imaginar, que nós podemos ver em filmes de Hollywood que tratam tão bem, mas que não chega nem perto daquilo que verdadeiramente Jesus passou, daquilo que Jesus sofreu por amor a mim e a você. O Filho de Deus, como
Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, porque ele era Deus. Ele não usurpou, ele diz, eu não quero por direito o meu trono, mas diz que ele aniquilou-se, que ele humilhou-se a si mesmo, que ele se despiu do seu poder, que ele se despiu da sua glória, da sua majestade, e veio a essa terra na forma de homem, e sofreu, e padeceu, por amor a você. Porque Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que é digno de tomar na sua mão o livro selado com 7 selos, aonde está contida a história da igreja e do tempo por vir. E é por isso que Jesus, na visão de João, ele foi o único digno, o único capaz, qualificado para assumir o trono do Pai. E nós estamos aqui falando do amor de Deus, a forma como Deus te amou. Você seria capaz de pegar o seu filho, um bebezinho, como nós temos um aqui hoje, né? Ela acabou de pegar no colo. Que linda, né, a Thalita, né? De pegar um bebezinho tão lindo, né, tão sem defesa, tão puro, de pegar uma criança como essa e oferecer uma criança dessa para morrer no lugar de um homicida, de um estuprador, de um homem que violentou mulheres, crianças, matou e assassinou pessoas. Você teria coragem de pegar o seu filho e entregar por este ladrão, por este assassino? Mas foi o que Deus fez por nós. Foi o que Deus fez por mim, por você. Nós, não se esqueça, igreja, Efésios 2, estávamos mortos em nossas ofensas, em nossos pecados, e diz a palavra de Deus que éramos por natureza filhos da ira, que a mim e a você estava destinado ao inferno, a perdição eterna, um lugar de tormento, aonde Jesus diz que lá só haverá choro e ranger de dentes, lugar de escuridão, de densas trevas, onde as pessoas que forem para lá sofrerão a eternidade. Jesus, por amor a você, veio a essa terra, mesmo sendo Deus, Ele veio a essa terra, sofreu, padeceu, por amor a você. E Jesus nos ensina como nós também podemos amar esse Deus que nos amou de uma forma tão grande e tão maravilhosa. Ele diz que você deve amar a Ele de todo o teu coração, que você deve amar a Ele de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a forma que você sabe amar alguém. Ame mais a Deus. Né, quando as pessoas estão apaixonadas, eles inventam tudo, né? Dá buquê de rosa, fazem poema, fazem canções, cada um no seu talento inventa alguma coisa, né? Não é? Manda cartinha de amor, faz tudo aquilo. Não é, irmãos? É, ué. Ou será que nós não há nenhum homem romântico, nenhuma mulher romântica aqui neste lugar? Ah, será que é como da caverna? Você conquistar uma mulher, você dá uma cacetada na cabeça dela, arrasta pelo cabeça e diz, agora é minha? Eu creio que não. Quando você ama e você quer conquistar uma pessoa, você faz de tudo, não é? Sabe, irmãos, que Deus te amou de uma forma tão maravilhosa, que Deus te amou de uma forma tão linda, e que ninguém neste mundo vai te amar como Deus te ama. Que apesar de todas as suas falhas, de todos os seus problemas, de todo o seu temperamento,
de todo jeito que você sabe como você é, Deus ele não abre mão de você. Deus ele te ama. Só que Deus não quer que você permaneça dessa forma, tá, irmãos? Às vezes as pessoas confundem, Deus me ama, então, que bom. Então posso continuar? Não, irmãos. A palavra de Deus, venha como está, mas não permaneça como está, muda. É chamado uma mudança de vida. As pessoas muitas vezes, Deus me ama tanto, Deus me ama até com o meu pecado. Não. Deus não te ama com o seu pecado, não. Ele te ama, mas quer que você largue o pecado. Deus quer que você abandone o pecado. Que mesmo Deus chamando, você pode ir para o inferno. E todas as pessoas que vão para o inferno, Deus ama. Mas o pecado, o seu salário é a morte. Jesus já pagou o preço por você. A cédula de vida, aquela promissória, que era contra você, Jesus, diz Hebreus, ele cravou na cruz do Calvário. E que através do sangue de Jesus, os teus pecados te são perdoados. Quando você os reconhece, se arrepende e os abandona. Porque em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que agora tudo se fez novo. Jesus fez esse sacrifício tão grandioso que nós podemos imaginar, mas nunca chegaremos perto, ao morrer naquela cruz por você, para que agora os seus pecados sejam perdoados, e agora você viva uma nova vida. Você vive essa nova vida que o apóstolo Paulo diz, que se alguém está em Cristo, agora ele é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, deve se deixar de lado, porque agora tudo se fez novo. Mas será realmente, irmãos, que tudo se fez novo? Será que realmente as coisas velhas passaram? Como está o teu coração? As coisas velhas devem passar, como o ódio? Será que no seu coração você guarda o ódio para com alguém? Se você está em Cristo, nova criatura você é. As coisas velhas já passaram. Agora tudo se fez novo. Será que no seu coração está a falta de perdão? Será que você reconhece essa noite que você precisa perdoar alguém? Que você precisa pedir perdão? Jesus morreu naquela cruz, esse ato tão maravilhoso de amor, para que o seu coração seja limpo dessas coisas que te impedem de amar verdadeiramente a Deus. Será que no seu coração você carrega inimizade contra alguém? Será que aqui essa noite tem pessoas que não conversam com irmãos? Pais que não conversam com filhos? Filhos que não conversam com seus pais? Marido que não conversa com sua esposa e vice-versa? Jesus morreu naquela cruz para que você venha deixar de lado as tuas opiniões. Porque, irmãos, eu tenho visto como tem crentes vivendo enganados. Como tem crentes que estão embasando, se firmando, ou firmando a sua fé em si mesmos. Firmando a sua fé em suas opiniões. Firmando a sua fé naquilo que elas pensam, naquilo que elas acham que é certo. Quantas pessoas, cristãos, vivendo desta maneira? Não é segundo você quer, não é segundo você pensa, é segundo o que a palavra de Deus
em si. E há, irmãos, um ditado que nós dizemos em teologia que diz que a Bíblia explica a própria Bíblia. Não é a sua opinião que embasa a Bíblia. Não é o que você pensa que firma o que é o que a palavra de Deus diz. Não é o segundo eu penso, não é o segundo eu quero, não é o segundo eu acho. Pessoas vivendo no achismo, eu acho isso, pastor, eu acho. Meu irmão, esse te achar vai te levar para o inferno. Você tem que conhecer a verdade. Jesus disse para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Conheça a verdade é a palavra de Deus. Pare de pensar, eu penso, eu acho. Não é. É a palavra. Se a palavra de Deus diz, é. Se a palavra de Deus não diz, não é. Então não viva desse achismo. Eu penso, eu acho, porque isso te leva para o inferno. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, semelhante a este, é amar o teu próximo como você ama a si mesmo. Em Mateus 22, 40, no Evangelho de São Mateus 22, 40, diz: e nesse mandamento se resume toda a lei e os profetas. Isso quer dizer que toda a lei, todos os mandamentos do Antigo Testamento resumem em apenas 2. Porque muitas vezes as pessoas pensam que são apenas os 10 mandamentos. Não, irmãos. Há mais de 600 mandamentos no Antigo Testamento. Não são apenas 10, mais de 600. Em todos esses mais de 600 mandamentos resumem em apenas 2, Jesus diz: em amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força, e de igual modo amar o teu próximo como você ama a si mesmo. Quando você faz isso, você cumpre toda a lei e os mandamentos de Deus. A simplicidade, irmãos, do Evangelho é que nós precisamos compreender. É que nós amamos a Deus quando o nosso coração também ama o nosso próximo. Que se nós guardamos mágoa, rancor, ira, contenda, blasfêmias, murmurações contra o nosso próximo, mesmo dizendo que amamos a Deus, na verdade nós não o amamos. Que quando eu quero ver o mal do meu próximo, eu posso dizer e declarar em alto bom som para todas as pessoas ouvirem que eu amo a Deus, mas no meu coração eu sei que eu não amo a Deus. Quando eu não consigo me dar bem com as pessoas que são a imagem e a semelhança do Deus, que Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança, como nós iremos amar o Criador? Muitas vezes nós enganamos a nós mesmos. Nós vivemos com ódio, rancor e todas essas coisas em nossos corações e enganamos a nós mesmos, achamos que estamos amando a Deus, quando na verdade nós não estamos. Jesus disse: todos os mandamentos resumem amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E quem é o teu próximo? É qualquer um que se achega a ti. Quem é o teu próximo? É qualquer um que precisa de você. Quem é o teu próximo? É qualquer um que você pode ajudar. É assim que você tem amado o teu próximo? Colossenses 3, do verso 12 em diante. Nós temos que acabar o culto hoje de 9 horas, é isso? 9 horas, né? Colossenses 3, verso 12 em diante, diz assim: revesti-vos, pois,
como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Igreja, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, nos ensina que nós devemos ter uma vestimenta, que nós devemos nos vestir de alguma coisa. E já viu quando você se veste bem, as pessoas dizem como você está bonito, como você está elegante, né? O apóstolo Paulo está dizendo, revesti-vos, se vista como eleitos de Deus, se vista, irmãos, com a roupa daqueles que foram elegidos por Deus. Sabia que a roupa que você veste diz muito ao teu respeito? Diz muito a respeito de você? A roupa que você veste? E quando nós aprendermos a nos vestir das roupas de Deus, isso também mostrarão para as pessoas muito de quem nós somos, no que nós acreditamos. Ele está dizendo, o apóstolo Paulo, revesti-vos como eleitos de Deus. Como são os eleitos de Deus? Santos e amados. Será que, como está a sua vida esta noite? A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Como nós devemos nos vestir? Como santos e amados. Tá, minha vida em santidade, minha vida em consagração, beleza, e amado. Eu lhe pergunto, crente, será que todo mundo te ama? Não, não é ninguém, né? Mas será que os teus allegados te amam? Será que a tua congregação te ama? Será que a tua casa te ama, a tua família te ama? Você tem que aprender a ser amado. Você deve se vestir como eleitos de Deus, santos e amados. E tem pessoas que não fazem esforço nenhum para ser amado, né? Ela diz, eu sou desse jeito, quem quiser que me engula desse jeito. Não é assim que Jesus te chamou para ser. A palavra de Deus diz que você deve ser amado. E para ser amado, irmãos, basta apenas você respeitar as pessoas e ser educado com as pessoas. Para ser amado, você não precisa bajular. Porque quando você bajula, você não é amado. Mas você precisa aprender a respeitar as pessoas. Você precisa amar as pessoas. Você precisa ser educado com as pessoas. Quantos crentes que entram na igreja
E parece que para cumprimentar com a paz do Senhor, ele está morrendo. Está fazendo um esforço para levantar a mão dele. Parece que a mão dele pesa 1000 quilos. Para ele levantar a mão é um esforço para cumprimentar o irmão. E para dizer a paz do Senhor, parece que a língua dele está colada com o super bond. Parece que está gemendo de força. Que isso? Onde está o seu amor para com Deus, que se revela no teu amor para com o próximo? Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Temos que aprender a ser misericordiosos. Já vi irmãos que tem aqueles crentes que quando chega um desviado na igreja já olha assim: o que você está fazendo aqui, hein? O que você veio fazer aqui hoje, hein? Está lá no mundo bebendo, fumando, se drogando e está na igreja? Meu amado, deixa essas palavras sair da sua boca não. Antes abençoe aquela pessoa, diga que bom que ele está na igreja. Que Deus o abençoe. Que Deus o liberte. Que Deus o transforme. Misericordiosos. Aquela pessoa que um dia pisou no seu calo, que um dia magoou você e você diz: eu não quero saber mais dessa pessoa. Não quero ver ela nem pintada de ouro. Não é? Você foi chamado a ser misericordioso. Entranha, sabe o que é entranhas, irmãos? É que está lá entranhado, está lá dentro. Sabe o que é isso? Isso não deve fazer parte de você, isso deve ser você. Não é algo que você coloca, é algo que deve estar, nascer, brotar dentro de você, entranhado, arraigado de você, de modo que se cortar você e tentar tirar, não tem jeito. Está entranhado. Não tem como tirar. De benignidade, a ser mais do que bondoso, ser benigno. Né? O exemplo que nós damos aqui, né, de dar o pão para o necessitado é ser bondoso, mas você ir lá e passar geleia e dar o pão com geleia é ser benigno, você querer a mais, algo a mais para a pessoa. Humilde, como essa virtude está em falta hoje em dia. Não estou falando do mundo não, mas estou falando da igreja. Como essa virtude de humildade está em falta na igreja hoje. Hoje cada um querendo ser melhor que o outro, querendo aparecer com o outro, parecer mais que o outro, achando-se melhor do que o outro, quando Jesus diz que nós devemos achar o outro melhor do que nós. Que aquele que seja o primeiro, que seja o último, que aquele que quer ser o maior, que sirva a todos. Eu sou bom, eu sou o tal. Sem mim a igreja não vai para frente. A igreja nunca parou por conta de uma pessoa, meu amado, e nunca vai parar. Porque é a igreja de Jesus. É Ele quem faz a igreja progredir. É Ele que faz a igreja caminhar. Humildade, contrário da arrogância, da soberba, da prepotência. Humilde. Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Jesus, o Mestre, lavou os pés dos seus servos. Mansidão, outra virtude que está em falta. Ora, irmãos, se a gente pudesse ler o que está na mente das pessoas que estão conversando com nós, aí sim nós iríamos saber quem ela é. Às vezes a pessoa está conversando com você, mas ela está falando: nossa, que pessoa chata, não aguento mais conversar com ele. Não está suportando mais. Faltando mansidão, a pessoa ser mansa. Ser manso, irmãos, não é ser bobo. Ser manso não é aceitar todas as coisas. Mas ser manso, igreja, é também aprender a respeitar as pessoas.
mesmo que você veja que ela não tem uma condição como você. É você dar valor a ela. Longanimidade, ser longânimo, tardio. As pessoas, hoje não pensam para falar, já chega e já sai dando patada no outro, coice no outro, não tem longanimidade. É dessas coisas que o apóstolo Paulo fala que nós temos que nos vestir dessas coisas. Assim como você vem para a igreja e vai lá, algumas pessoas se vestem tão bem, e as mulheres procuram brinco, colar, maquiagem, tudo aquilo, que nós também, irmãos, na nossa vida cristã, também tenhamos o cuidado de ter esses ornamentos em nossas vidas, ao colocar o colar da humildade, as sandálias da simplicidade, a colocar o chapéu, da benignidade, coisas que nós possamos nos vestir, que as pessoas vejam que nós temos um Deus todo amoroso, que deu a vida por elas também. No verso 13 diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, depois você colocou todas essas coisas, longanimidade, benignidade, mansidão, humildade, se vestiu como santo e amado, de estranhos de misericórdia. Depois de tudo isso, ele diz: revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Se nós tivermos tudo isso e não tivermos amor, de nada adianta. Porque o que liga, porque o que conecta essas coisas com Deus é o amor. O que nos liga com Deus é o amor. 1 Coríntios 13 diz: ainda que eu desse os meus bens para ser vendidos, e depois entregue aos pobres, e não tivesse amor, de nada adiantaria. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada resolveria. O amor é o vínculo da perfeição. O amor, a essência do Evangelho. Porque Deus, Ele amou o mundo. E seu amor foi tão grande que Ele deu o seu próprio Filho, Jesus, por amor. Porque Ele te ama. Jesus morreu naquela cruz. Jesus, Ele aceitou morrer por amor. E tudo o que o Pai pede de nós, no seu Evangelho, é que nós o amemos. De todo o nosso coração. Que nós o amemos de toda a nossa alma. Que nós o amemos de todo o nosso entendimento. Que nós o amemos com todas as nossas forças. E ao nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos. Porque quem é que chega lá diante do espelho e começa a se furar com alfinete? Quem é que chega lá diante do espelho e começa a se cortar? Quem é que chega lá diante do espelho e começa a colocar pregos no sapato para poder calçar? A simplicidade, irmãos, do amor, a simplicidade do Evangelho, é que nós precisamos aprender a viver em amor. Porque o nosso amor para com Deus só será verdadeiro quando nós amarmos verdadeiramente o nosso próximo, o nosso irmão.